Minha gente, o sol tá quente, a temperatura tá aquecendo cada vez mais. Cada vez mais a gente está vendo aí as destruições que o planeta está tendo. E tudo isso a gente sabe que é a volta do Senhor Jesus. E quantos são as pessoas religiosas que diz que serve a Deus, mas não acredita na promessa da volta do Senhor Jesus? Não acredita que existe o céu, que existe o inferno de verdade. Não acredita que quando passar dessa vida, apenas a outra vida aí é que começa por toda eternidade. Então são pessoas que não se preparam. E desde que o Senhor Jesus me converteu à palavra dele, ele me mostrou que a Bíblia, ela foi deixada escrita para a gente acreditar no sacrifício do Senhor Jesus, para a gente saber que ele é o caminho, a verdade e a vida, que não existe outros nomes, nem nome nenhum que a gente possa seguir, nem adorar, nem exaltar, nem reverenciar, nem celebrar, nem culto, nem adoração, somente a ele, porque ele foi o único que pagou o preço por nós, para que todos aqueles que acreditam no sacrifício dele de verdade, não venha ser condenado para o fogo do inferno. Porque Jesus ali, ele sabia, ele sempre soube, e Deus, ele sempre soube, que o inferno, ele é algo doloroso, é algo que dói, que machuca, ali não tem paz, ali não tem sossego. E Jesus mesmo uma vez falou, que ali, para aquelas pessoas que vai estar dentro daquele lugar, daquele lago de fogo, que é a segunda morte, ali haverá choro e ranger e pranto, ranger de dente. Gente, a dor é tão intensa que o Senhor Jesus, ele já expressa que as pessoas vão ranger de dente, de tanta agonia, de tanta aflição, se queimando. E aquele fogo para sempre não se apaga. Aquela agonia, aquela tristeza, aquele sofrimento não vai chegar ao fim, porque vai ser para sempre. Enquanto os que subirem com o Senhor Jesus não vão se lembrar de nenhum tempo de dor, de nenhum passado, eles só vão ter o quê? Vida plena com o Redentor, com o Rei, com o Eterno. E isso é verídico. Então, gente, eu digo para vocês, as religiões, pode ser elas de qual for, nenhuma elas são de Deus. Quando Deus me converteu a ele pela força do poder dele, eu vi a mão forte, poderosa, a força do poder de Deus. Esse poder de Deus, ele age dentro do coração da gente. E ele fala conosco sobre pensamento. E a gente ouve a voz de Deus no coração. Eu já vi isso. Assim que eu me converti, Deus sempre falou comigo. O que é que a gente deixa de ouvir a voz de Deus? São as nossas atitudes que nos afastam. Mas quando a gente entende, que a gente se arrepende, que a gente pede misericórdia, que a gente se achega a Deus de novo, Deus dá uma nova oportunidade. Por isso eu digo para vocês, se vocês existem, se vocês estão em alguma religião aí, seja ela qual for, saia disso, porque ela só vai levar as pessoas para distante de Deus. Aí muitos que estão dentro de uma religião dizem assim, como vai levar? Se lá fala em Deus, sim, meu amado, sim, minha amada. Falar em Deus não significa que é de Deus, que ali é o altar de Deus, que ali está adorando a Deus. O Senhor Jesus, ele diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele darás culto. Então, tem religião, as religiosidades das pessoas por aí, as outras religiões, seja ela qual for, sempre ensina você a adorar uma coisa diferente. Coisas feitas da terra, nomes de pessoas que morreram que não pode fazer milagres,
E ali começa a reverenciar, ali já se volta para aquele nome, para aquela pessoa, como se fosse um Deus, como se fosse uma deusa, sabendo de que a palavra do Senhor diz que todo o poder foi entregue e dado nas mãos de Jesus, porque Ele é o único que tem esse poder. Muitas das religiosidades, elas vivem de aparência. Até os que se diz evangélico. Se você não segue a palavra, você está fazendo da Bíblia como se fosse uma religião qualquer. Porque o que vale é seguir o que está escrito. Não adianta você ler e você não viver. Você tem que viver o que está escrito na sua vida, trazer isso para a sua vida. Senão se torna uma religião qualquer. E Deus nunca foi, nunca será religião. Vocês estão vendo por aí, minha gente. Agora está falando que dentro de uma religião aí da qual eu vivi há muitos anos, que glórias a Deus que Deus me tirou dessa religião, que lá só ensina a mentira, não ensina o verdadeiro evangelho que é Jesus, a base não é Jesus, o foco não é Jesus, o foco é a mentira, é a ilusão, tudo aquilo que o homem inventou, não é nada do que tem escrito na palavra de Deus. Então, tem um líder aí que ele está agora escrevendo, está querendo que as pessoas vejam que salvação só através de Jesus. Porque eles dão outros nomes, como se pudesse se chegar a Deus, inclusive um desses nomes é o de Maria. E nós sabemos que Maria, ela foi uma mulher santa. Santa não significa ter poder. Maria nunca teve poder, Maria nunca fez milagre, quem fez foi Jesus. Maria morreu assim como os demais, como Paulo, como João, como Mateus e vice-versa. E eles estão esperando a volta do Senhor Jesus para eles receber a coroa da vida. Por ter seguido Jesus, por ter ensinado as pessoas a buscar a Jesus, a face de Jesus. Então, gente, depois que essas pessoas não entendem o que é o sacrifício de Jesus, que começa a ensinar todo tipo de coisa que eles inventaram, que já a maioria das nações vive essa religião, é tanta coisa terrível, diabólica, que não existe na palavra de Deus, e as pessoas já achando que está ali venerando, adorando, fazendo uma celebração para Deus, e Deus não recebe nada disso, elas apenas estão gastando o tempo delas à toa, porque elas estão nada mais do que adorando Satanás. Sim, adorando Satanás, porque quando eu me converti, o Senhor Jesus, ele fez eu entender que tudo aquilo que provém da mentira não vem de Deus, vem do diabo, porque ele é o pai da mentira, o pai da ilusão. Ele se disfarça de anjo de luz para dizer que é de Deus e não é. Então são muitas pessoas achando que tudo isso é de Deus e não é. As coisas que é de Deus é aquela que aproxima a Deus através de Jesus. O foco, o fundamento, a base tem que ser Jesus, a estrutura tem que ser Jesus. Então, por que aquele povo do Egito foram amaldiçoados? Porque eles acreditavam em deuses pagãos da terra. Até as correntes de ouro, eles faziam um santo para eles. E Deus destruiu o povo de Faraó, porque eles faziam com que as pessoas acreditassem, confiassem naquilo ali. E Deus, ele mostrou que confiança de livramento, de salvação, só através do Senhor Deus. Só através do Senhor Jesus. Salvação só através dele. Então tá aqui o Senhor Deus, ele diz na palavra: quem tem Jesus tem a vida eterna, e quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna está em Jesus. E se alguém, o foco não é Jesus, o objetivo não é Jesus, o seu Senhor não é Jesus, se não acredita de fato e de verdade que o Senhor Jesus, ele veio,
e Ele pagou o preço por mim e por você. Se as pessoas não acreditam que o Senhor Deus ressuscitou Jesus, então essas pessoas, elas estão longe do Senhor. Então não tem como Jesus fazer morada na vida delas. Então tá que o Senhor Jesus, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu farei uma festa dentro da alma dessa pessoa. E ele se mostrará forte e se mostrará que Deus é com essa pessoa. Então, a gente não nasce com Jesus já conosco. E as religiosidades, elas ensinam isso. Quem vive dentro de nós é Deus. Sempre foi Deus, porque nós respira, porque é o fôlego de Deus. Agora, para se ter Jesus, nós temos que acreditar que Ele é o único Filho de Deus e que Ele pagou o preço por nós. Então, gente, desvendando mais uma mentira das religiões. Pessoas confiam em coisas maldiçoadas e traz maldição para as suas vidas. Por isso são muitos que o diabo já levou, já cegou, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vem para destruir com ilusão, com mentira. E tudo que ele quer é afastar as pessoas de Deus. E eles vai mostrar o que for de belo, bonito e prazeroso, que é para as pessoas nunca se chegar a Deus, porque sabem que o lugar delas é o lago do fogo junto com ele, quando Jesus Cristo voltar para julgar a humanidade. Então vamos se aproximar de Deus, porque é verídico e é verdade. Eu, quando não conhecia a palavra de Deus, eu zombava. Eu zombava dos crentes e achava que estava doido, que era louco, que era mentiroso. E que a religião que eu vivia que era verdadeira. E quando o Senhor Jesus, Ele se mostrou para mim, Ele mostrou para mim que nenhuma religião Ele deixou. Ele deixou a palavra dele para nós seguir e conhecer Ele pela palavra. E aqueles que vivem uma religião estão todos distantes dele, porque ele é fogo consumidor. O céu é de verdade, a salvação é de verdade. Mas para esses que não dão a mínima para a palavra de Deus, que acham que foi algo que aconteceu e que Jesus não vai voltar, esses vão sofrer o castigo eterno, que é o fogo do lago de fogo, a segunda morte, aonde ali o fogo não se apaga e o tormento não tem fim. Então, gente, por experiência própria, a gente somos simples e é assim que Deus ele busca aqueles que não tem nada para oferecer ao mundo. Porque é esses que Deus escolhe para se mostrar, porque Ele mostra que Ele é verdadeiro, de fato, de verdade. Então, gente, se cuide, porque as coisas estão acontecendo com urgência e as pessoas estão apercebidas. Hoje em dia as pessoas ainda estão pensando em se divertir e é o diabo que está se divertindo na vida delas. E elas nem imaginam o perigo que elas estão correndo de um dia elas passarem dessa vida, ver que a outra é para toda a eternidade e que elas perderam a oportunidade de aceitar Jesus e viver uma vida nova e esperar o nosso Senhor Jesus para buscá-la, para dar descanso. Só em Jesus é que a alma tem descanso. Jesus já disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, pois o meu jugo é leve e suave, e achareis descanso para a vossa alma. Então, só alguém que busca Jesus, que está em Jesus, é que vai ter descanso para a sua alma. Maria não dá descanso, José não dá descanso, porque ele é quem precisa de descanso de Deus, e os demais não dá descanso, porque não existem, foi coisas que os homens colocou, porque as religiões só servem para isso, para afastar as pessoas de Deus. Porque o único objetivo da fé verdadeira é a do Senhor Jesus, porque Ele é o autor, a fé começou por Ele
e a fé termina por Ele. Ele é o consumador da nossa fé. Então, as pessoas estão cegas, as pessoas estão mortas espiritualmente. Muitas dizem assim, ai que coisa bonita, que templo bonito, que igreja bonita, essa devoção, eu tenho uma devoção, é um milagre que aconteceu. Gente, ninguém faz milagre. Nem os que estão vivos faz milagre, nem os que morreram. A não ser que essa pessoa, Jesus esteja nela e o Espírito Santo. Aí sim, há prodígios, sinais e maravilha. Porque aqueles que creem no Senhor Jesus fará as mesmas obras que Jesus fez. Porque Ele disse que ainda mais obras maiores fariam aqueles que acreditam no nome de Jesus. Então, a gente temos que se aproximar de Deus o quanto antes. Ainda está perto. Ainda possamos buscar, porque a porta da graça, ela está para se fechar, mas ela está aberta. Buscamos a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, e possamos invocar a Ele. Como é que a gente faz isso? No nosso quarto. E a gente se reúne. Quando for para falar do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Quando for para falar de Deus, é de Deus. Não tem um termo, meu termo. Ou você é de uma coisa ou você é de outra. Não tem como você ficar dividido. Ou seja, ou você é da verdade ou você é da mentira. Tudo aquilo que é fora do Senhor Jesus provém da mentira. Porque só há verdade no nome de Jesus. Só há verdade no que o Senhor Jesus ensina pela palavra. Como as pessoas devem se viver, como as pessoas devem seguir. Isso é verdadeiro. Isso é fato, é realidade. Vocês vejam que muitos já se foram, mas Deus deixou as pessoas de pé para que elas possam entender que elas têm que buscar a atenção dele e deixar seus caminhos tortos, errados. Aqueles caminhos que eles acham que é divertimento é o caminho de morte, morte eterna, que eles estão só provocando a ira de Deus cada dia mais para a vida dessas pessoas. Viver na graça do Senhor Jesus é aqueles que já aceitam o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E eu não estou dizendo aqui, não é porque pastor, não é porque ninguém vem me falar. Eu sim, quando consegui entrar numa igreja onde não adora santos pagãos, que na verdade não é santo, são demônios, porque aonde existe ali a mentira, o demônio está ali por trás. Então, eu primeiro criei e depois o Senhor Deus me mostrou que Ele é verdadeiro. Através da palavra do Senhor Jesus, que Ele colocou na minha mente e no meu coração. Então, eu fiz uma aliança com Deus, independente de qualquer coisa da minha vida. Eu só adoraria o nome dEle, porque eu sei que, e tenho a convicção pelo próprio Deus que me apareceu, pelo próprio Deus que me mostrou que Ele é verdadeiro, que as outras coisas é servir a Baal, é servir ao mal, é servir a mentira, é servir ao engano. Vocês vejam que as religiosidades das pessoas, elas dizem que eu tenho minha religião, sou de Deus. E elas sabem que religião não salva. Pelo contrário, ela condena o homem e a mulher ao inferno. Porque elas não vivem à base de Deus. O foco não é Deus, o foco não é o verdadeiro evangelho. Então, o que é que a gente deve fazer para que a gente possa se aproximar de Deus? É ouvir a palavra. Pessoas estão confiando no que o homem diz, mas não estão confiando em Deus. Confiar em Deus é você buscar na palavra o que está escrito e o que não está escrito. Você viver o que ali está condenando e o que ali não está condenando. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Só há 2 caminhos. Céu e inferno. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Se você não busca o caminho do Senhor Jesus,
Se o seu Senhor, o seu Rei, o seu tudo não for o Senhor Jesus, se sua veneração, sua devoção, sua dedicação não for para Jesus, então você está perdida e você está perdido. Você está caminhando para o caminho da eternidade sem Jesus. Não é vela, não é promessa que vai te salvar do fogo do inferno. Porque a luz verdadeira é Jesus Cristo. E alguém quando passa dessa vida para outra, já tem que levar Jesus consigo. Porque senão, acabou. Segue-se o juízo. O que está condenado, está condenado. Todos que vai ser julgado, vai ser condenado. Portanto, a palavra diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação há. Então, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, você crê no sacrifício dele, sabe que ele é pleno, que ele é tudo, que ele venceu a serpente, que ele é quem passa na frente de todas as coisas, e não Maria, que Maria não pode passar em frente de nada. Maria não ressuscitou, Maria não foi pregada numa cruz, Maria não recebeu o poder de Deus, e sim o Senhor Jesus. Não é querer dizer que a gente tem ódio, que a gente tem raiva de Maria, jamais. Maria foi uma mulher santa, separada das outras, mas o papel dela acabou ali, foi uma simples só, mãe de Jesus. Mas poder e milagre sempre foi Jesus que fez. E é isso que as pessoas têm que entender. No céu não existe rainha, no céu não existe senhora para interceder, para pedir a Jesus. Não. Quem intercede é o Rei, Jesus Cristo. Ele pede a Deus, e Deus, como o ama, como filho amado, ele atende a petição de Jesus ao nosso favor. Então, gente, abra seus olhos, porque cada dia mais a gente está se aproximando do fim. Jesus está às portas, isso é verdadeiro, porque tudo que eu queria era entender se o sacrifício de Jesus foi verdade. E quando uma Bíblia veio parar nas minhas mãos, que eu tinha aquela força, aquele desejo de saber o que era verdade, quando eu abri, parecia que eu estava no céu. E Deus ali, falando no meu coração, olha, isso é verdadeiro, isso existe, foi assim e isso vai acontecer. As pessoas que não acreditaram no meu filho, elas vão se perder. Portanto, te chamei para falar a verdade do meu evangelho, que através do Senhor Jesus é que podemos ter a salvação, porque ele é o dono da bênção. Através do nome de Jesus, os demônios se submetem ao seu nome. A doença vai embora, porque só Jesus pagou o preço para isso, para vir desfazer as obras do diabo. E são muitas pessoas que estão sendo oprimidas com isso, mas só vão ser libertas através do nome de Jesus. Não adianta você falar o nome de Jesus e você seguir José, você seguir Antônio, que Antônio não existe na Bíblia Sagrada, vamos caindo fora disso, que é mais uma invenção do diabo, mais uma invenção daqueles que não acreditam no sacrifício de Jesus, que inventaram isso para enganar as pessoas. E se eles não acordarem, eles vão para o inferno, e tem levado multidões de gente também com esse engano de Satanás, porque negaram Jesus. Negar Jesus é isso, é não entender o sacrifício dele e não saber que ele é o tudo em todo e que ele é quem pode todas as coisas e que a adoração tem que ser só para ele, o culto tem que ser para ele. Ele diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento e todo conhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas já quer dizer isso. Não é você dizer que ama a Deus e você venerar outras coisas que Deus não deixou para você venerar, para você seguir, não. Então você está adorando as coisas que estão no mundo material. E Deus não é material, Deus é invisível, Deus é espírito. E ele precisa que aqueles que os seus verdadeiros adoradores sejam aqueles que adorem em espírito e em verdade. Então, para vocês, minha gente, boa tarde para vocês, finalzinho de sábado, e está aqui mais uma palavra do Senhor Jesus para todos nós.
vamos se apegar em Jesus, porque Ele está voltando. E cada vez que passa, as coisas estão acontecendo. E a gente temos que estar preparados. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.